Olá, irmãos queridos, bem-vindos. Tudo bem com vocês? E com a graça de Deus, que a sua vida seja inundada de paz, de bênção, de alegria nesse dia, nesse nosso encontro de partilha da palavra. Nós somos a comunidade Bom Pastor e estamos agora aqui com você para esse momento de partilha entre irmãos. Estamos juntos mergulhando na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, para hoje terminar a série de leitura, de estudo das mensagens que o Senhor Jesus dirigiu às igrejas, às comunidades de cristãos que existiam no início do século I, no finalzinho, do século I, lá na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E, Laura, minha irmã, estamos hoje terminando, vamos dar uma olhadinha na mensagem que Jesus endereçou à igreja de Laodiceia, que era uma cidade grande, às vezes foi até capital daquela região, mas tinha uma igreja que precisava apertar uns parafusos. Padre Antônio, só assim, que bom a gente ter partilhado Apocalipse. Vários comentários, a Regina Paixão, uma querida irmã que muito tempo ficou conosco, mas depois mudou de cidade, ela disse, antiga da caminhada, Laura, eu não li Apocalipse. Eu tinha medo de ler Apocalipse. Eu agora leio Apocalipse. Está na Bíblia, né? Então, a Bíblia é para ler de uma capa para outra. Pois é. Então, assim, que bom a gente ter partilhado Apocalipse para uma pessoa querida da comunidade e que não lia e agora lê, entende e ama Apocalipse. Que bom, então vamos nós. Bom, essas mensagens que estão no começo do livro do Apocalipse, como a gente já falou também no nosso último encontro, elas fazem muito sentido para a gente hoje em dia ainda, né? Então, esse diagnóstico que Jesus dá do estado de cada uma dessas comunidades cristãs, de alguma maneira ajuda a gente a fazer um diagnóstico também, primeiro nosso, pessoal, e depois da nossa comunidade, do lugar onde a gente serve ao Senhor. A gente pode tentar, no que depende da gente, dar alguns passos, né, de maior generosidade, uns passos adiante. E essas mensagens são muito atuais. No fundo, a gente percebe que os desafios da igreja são sempre os mesmos, né? E compreender que Jesus quer fazer isso conosco, como ele fez através de São João, velhinho, né, escrevendo, Jesus orientando São João para escrever para cada uma dessas. Jesus quer fazer isso conosco, identificar, olha, isso, tá bom, isso tá legal, gostei, mas você precisa ver isso. Que bom a gente saber que Jesus quer fazer esse diagnóstico conosco, né, Sim. Padre Antônio? E é um diagnóstico equilibrado, né? Eu tenho um pouquinho de pavor, eu às vezes brincava com o pessoal da renovação, das tais reuniões de avaliação. Ai. Porque na renovação tem muito isso, né? A gente fez um encontro, vamos ter uma reunião de avaliação. E depois a reunião de avaliação era para detonar tudo. Tudo do começo ao fim. Quando, na verdade, não é o que Jesus faz, por exemplo, nessas mensagens. Quando ele tem coisas positivas a mostrar, ele mostra, olha, isso aqui está sendo legal. A gente tem que ter capacidade, né, discernimento para perceber, olha, essas coisas aqui são bacanas, são boas, a gente foi obediente ao Senhor nesses pontos e eles deram fruto, isso é muito legal. Por outro lado, também ser capaz de ser corrigido, né? Tudo não está legal. Há coisas em que a gente ainda, vamos dizer assim, o Senhor ainda não conquistou o nosso coração até o pontinho onde Ele gostaria. Então, nesse ponto aqui, de fato, a gente ainda não foi tão generoso, a gente foi medroso, Então, podemos melhorar. Esse equilíbrio na avaliação, no diagnóstico, me parece que é uma característica de que a gente está dando ouvidos ao Senhor e não simplesmente fazendo uma avaliação meramente humana, que muitas vezes ou é autocomplacente, ou é crítica de maneira excessiva, doentia, né? Então, nem uma coisa nem outra. Esse equilíbrio me parece que é característico do jeito como Jesus vê as coisas, né? E agora a gente está indo para a última igreja a ser avaliada, vamos dizer assim, pelo Senhor, que é a igreja de Laodiceia. Então, vamos ver lá o que Jesus diz aos cristãos de Laodiceia. Vamos lá. Capítulo 3, não é isso? Versículo 14, mensagem a Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve:
Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Padre Antônio, o senhor, logo na primeira carta, explicou que ele começa anunciando, dizendo quem ele quer, quem ele é. E aqui ele usa, assim, 3 expressões tão... eis o que diz o Amém, Jesus é o Amém. Há um trecho que fala, Jesus é o sim e o Amém para toda a palavra de Deus, né? A testemunha fiel e verdadeira, eu amo esse título de Jesus. Ele diz dele próprio, né? Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Agora, esse é lindo. O princípio da criação de Deus. Ali em Gênesis, façamos o homem a... Viajei muito, Padre Antônio. Não. Jesus é o Amém, o assim seja, né? A confirmação de todas as promessas de Deus, né? Ele tem a última palavra, né? Ele é a testemunha fiel e verdadeira, né? Num tempo de tantas testemunhas falsas, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio, ele é o motivo da criação de Deus. Tudo que existe, existe por ele, para ele, né? Então, ele é o centro de todas as coisas, né? Jesus é o centro de tudo que há. Ele está no começo, ele está no fim, né? Ele nos acompanha agora, né? Ele testemunha tudo com fidelidade. Então, me parece que acolher Jesus na nossa vida e permitir que ele seja tudo o que ele é o grande barato dessa história, né? Permitir que ele esteja no princípio de tudo, permitir que ele seja o fim de tudo, né? Ele seja o amém de tudo, permitir que ele seja a testemunha que nos acompanha. Esse é o grande segredo, né? Jesus é o centro de tudo que existe, né? Tem uma musiquinha americana que canta isso, tem tradução em português, né? Jesus é o centro de tudo que há, do início, meio e fim, ele é o centro de tudo, né? E Jesus se apresenta desse modo, né? Ele se apresenta glorioso. É Jesus ressurreto que está dizendo isso a João e por meio de João está dizendo isso a todos nós, né? Então, esse é Jesus, né? Esse é como ele é hoje, real, né? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Todas as coisas. Esse é Jesus, né? E aí ele começa, então... de novo, conheço as tuas obras. E olha, também a Laodiceia o negócio não ficou bonito não, viu? Ficou feio. Só que o legal da história de Laodiceia é que as promessas mais bonitas que Jesus fez, ele fez a essa igreja, né? Então, vamos primeiro ver o diagnóstico que ele dá para a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Como vomitar-te? Para Jesus falar isso, Padre Antônio, é um termo bem... Mas na verdade tem a ver com
a situação da cidade. A cidade de Laodiceia, ela tinha problema de abastecimento de água. E as fontes mais próximas que existiam e que podiam mandar água para a cidade, e de fato mandavam por meio de aquedutos, eram fontes de água quente. Como existem aqui no Brasil, em Minas, né? Aquelas fontes de água quente. Sim. Só que não eram tão próximas da cidade. Resultado disso, as águas saíam quentes, mas vinham em aquedutos para a cidade até chegar à cidade. Na cidade havia fontes, como havia aqui no Rio, no centro do Rio de Janeiro, na época do Império e tal. Só que quando a água chegava e as pessoas iam tirar, a água já não estava quente, mas também não estava fria. Ela estava morna. E eu não sei se você já experimentou, mas água morna dá ânsia de vômito, né? Então, Jesus está usando algo que a cidade conhecia bem para dizer, olha, se vocês fossem água quente, dava para a gente fazer um chá. Se vocês fossem água fria, dava para a gente fazer um refresco. Agora, água morna, a gente vomita, né? Ela não tem utilidade, né? E Jesus, então, está dando um pouquinho, vamos dizer assim, um retrato da igreja na cidade. Lembrando sempre, essas mensagens são às igrejas, não é a cidade como um todo, é a igreja. Então, Jesus esperava que a igreja em Laodiceia fosse uma igreja que servisse para alguma coisa. Como água quente para fazer chá, como água fria para fazer refrigerante, ou suco, ou refresco. Agora, água morna. Quer dizer, era uma igreja que tinha se tornado meio que inútil, né? E o que a gente faz com uma igreja inútil? Né? O que a gente faz com uma igreja que talvez estivesse tão acomodada ou tão assimilada, né, ao jeito de ser de todo mundo, que ela já não brilhava mais, né? Me parece que esse sacode aí que Jesus dá na igreja de Laodiceia, ele funcionaria bem também para a gente pensar ou repensar algumas posturas nossas. Tudo que tem a ver com mornidão espiritual é muito perigoso, porque dá uma impressão de que as coisas ainda estão nos trilhos, mas elas não estão. Mornidão tem a ver com acomodação, com preguiça, tibieza, com, enfim, uma série de coisas nessa linha. E essas coisas todas podem ser disfarçadas muito bem. Mornidão pode ser também aquilo que o senhor falou da outra igreja, né? Até o senhor falou daquele... Agora eu não lembro o santo. Fazer bem as coisas mal feitas. Santa Helena Guerra, né? Fazer mal feitas as coisas boas. Quer dizer, isso também é mornidão. Também. E qual é o problema disso tudo? É que você tem a impressão de que está bem, mas não está. Helena Guerra disse uma outra coisa interessante, né? Para uma irmã, uma vez ela escreveu uma carta. Maldito... ela colocou entre aspas, maldito um dia farei, que dá a impressão de que você está em movimento, quando na verdade você está estagnado. Uma pessoa que diz, não, um dia eu vou fazer, ela tem a impressão de que já tem alguma coisa acontecendo, mas na verdade ela está parada. Sabe aquela história, eu vou começar a dieta na segunda? Então qual é a impressão que eu tenho quando eu digo isso? Não, de que eu estou num caminho bom, segunda-feira eu vou começar a dieta, só que eu não comecei, e possivelmente quando chegar a segunda, eu vou arranjar um motivo para não começar. Então, a tibieza, a mornidão, todas essas coisas, elas deixam a gente nesse meio do caminho. Você tem a impressão de que está caminhando, mas na verdade você está estagnado. Você tem a impressão de que é um bom cristão, porque você, na realidade, não matou nem roubou, né? Que é o que muitas vezes as pessoas dizem, né? Quando, na verdade, peraí, mas o que Jesus quis para os seguidores dele não é que eles fossem que nem as baratas, né? Que não matam nem roubam, mas que fossem pessoas que, de fato, fazem a diferença, né? Fazem o bem que podem fazer, né? E se a gente não é assim, a gente não está sendo aquilo que o Senhor quer. Jesus não quer que os cristãos sejam uma massa amorfa, né? Quer dizer, sabe, desculpe a expressão, não fede nem cheira, né? Não, Jesus quer que sejam sal da terra, luz do mundo. E se a gente não a gente está sendo infiel ao chamado da gente, né? Então, Laodiceia tinha se tornado uma igreja que é aquela história, o pessoal não matava nem roubava, mas também não... Entendeu?
não iluminava a cidade, né? Não fazia diferença na cidade, né? Portanto, acho que esse alerta de Jesus, ele é importante para a gente. Será que na minha vida hoje há um foco de mornidão? Eu estou aqui, eu quero bem a todo mundo. Sim, mas você faz bem a quem? Porque querer bem a todo mundo é bom, mas não é o bastante. A gente tem que fazer o bem que é possível da gente fazer. Você está fazendo bem aqui. Depois, eu não mato nem roubo. Tá bom, você não mata nem rouba. Mas Jesus nos colocou nesse mundo para sermos sal da terra e luz do mundo. Quem é que você está trazendo para mais perto da luz de Jesus ultimamente? Você está envolvido em ser testemunha de Jesus para a vida de alguém hoje, nesse momento da sua vida? A gente tem que fazer essas perguntas para conseguir situar, né, se de fato a gente está sendo fiel ao nosso chamado ou se a gente entrou num estado de letargia espiritual, de mornidão, sabe? Aquela, como é que o pessoal diz quando você deixa o computador, né, ali, ele não está ligado nem desligado, sabe? Está ali né, tá na stand-by, né? Então tá ali na tomada, né, mas sabe, você não está usando. Jesus não colocou a gente na terra para deixar a gente em stand-by, né, cara? Até quando esse stand-by? Né? Então, olha, não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente, porque a pessoa que está quente, ela está caminhando. A pessoa que está fria, ela pode acordar. Caramba, botei o pé na jaca. A pessoa morna, ela acha que está bem, mas não está. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Né? Então, maldito um dia que me faz pensar que eu estou caminhando, quando na verdade eu estou estagnado. Né? Isso é mornidão. E a gente precisa se perguntar, existe algum foco de mornidão na minha vida hoje? Né? Mornidão espiritual? Né? Preciso reagir a isso. Né? Depois, Jesus continua aí, né, o diagnóstico. No 17, né, ele diz, pois dizes, né, a igreja de Laodiceia, meu Deus, vamos lá, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. Isso é o que a igreja de Laodiceia dizia sobre si própria. Sobre si própria. Agora, o que Jesus tem a dizer sobre eles? E não sabes que és, meu Deus, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pronto. Então, olha a diferença entre o que Jesus vê e o que eles veem neles próprios. Olha como é que a gente pode ser enganado pela gente mesmo. Isso é auto-engano, né? Há uma expressão para falar disso, né? E Jesus batia muito nisso, né? Que era um pouco a maneira como os fariseus levavam as coisas. É justiça própria. Né? Eu acho que as coisas que eu faço, a minha posição são essa, quando na verdade, né, não é assim. Aos olhos de Deus não é assim. Né? Então, é interessante que ele diz, sou rico, de nada necessito. Né? É a coisa da pessoa autossuficiente. Né? Eu tenho tudo que eu preciso. Quando, na verdade, Jesus diz, olha, você é miserável, é cego e nu. É interessante porque em Laodiceia havia uma indústria grande de tecido. E Jesus diz para eles, olha, na verdade, vocês estão nus. E havia em Laodiceia uma indústria de colírios. Isso eu pesquisei e vi. Que coisa incrível. Era um pozinho que eles desmanchavam e que botavam no olho que servia como colírio. E aí Jesus diz, vocês estão cegos. Quer dizer, vocês produzem roupa e produzem colírio. Né? Mas vocês mesmo estão cegos e nus. Né? Jesus mostrando, olha, vocês não são autossuficientes, vocês não têm tudo o que precisam, vocês precisam de mim, vocês precisam de coisas que só podem receber de mim. Não adianta vocês imaginarem que podem se dar algumas coisas, né? Isso é a justiça própria, né? Você pode se garantir. Não, você precisa de mim, né? Você precisa de receber coisas que vêm de mim. No versículo seguinte é interessante porque a igreja começa dizendo, eu sou rico e faço bons negócios. Aí Jesus propõe um outro negócio, né? Que negócio é esse que Jesus propõe no versículo 18? Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, aí sim para ficares rico, roupas alvas para te vestires,
a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Jesus propõe, então, que a Laodiceia compre dele ouro provado pelo fogo. Então, olha só, Jesus está vendo a situação dela, né? E ao invés de Jesus dizer, então sai para lá, Jesus está dizendo, olha só, vamos fazer diferente. Venham a mim e comprem ouro provado no fogo. Mas se Laodiceia, no fundo, é miserável e pobre, bom, mas desde o Antigo Testamento, né, desde o profeta Isaías, existem várias passagens na Bíblia que dizem assim, compre sem dinheiro. Como que para dizer, olha, receba a graça de Deus. Receba, você que é miserável e pobre, compre sem dinheiro. Ou seja, receba do Senhor o que você não poderia comprar com nada do que você tem nas mãos. Receba ouro provado ao fogo. Existem, claro, comentários ao Apocalipse que falam desse ouro provado ao fogo como a comunhão com Deus que passa pelo sofrimento, mas né, tudo isso é bonito e é possível, né? Mas Jesus está falando de algo precioso que só Ele pode oferecer e é algo puro, porque é ouro provado pelo fogo, né? Passa pelo fogo, ou seja, a pureza que a igreja de Laodiceia precisa é uma pureza que só Jesus pode oferecer, porque é a pureza que Ele conquistou para nós passando pela cruz, né? Então vem das mãos dele. Para ficares rico, compra de mim ouro provado ao fogo, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez. Então, a nossa nudez, né, a nossa vergonha, ela não é coberta por vestes que nós tecemos. Isaías diz isso, né, que as nossas melhores coisas são como um trapo sujo, né? E Jesus diz, olha, eu vou te dar vestes alvas. No Apocalipse, João vê pessoas vestidas com vestes alvas que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, né? A igreja usa vestes alvas nos seus neófitos, nos seus catecúmenos, quando eles são batizados, para mostrar que estamos sendo revestidos do homem novo que é Cristo. Então Jesus diz, eu cubro a tua vergonha, eu cubro o teu pecado, o teu passado, a tua nudez, com vestes que eu providencio para você, né? Com vestes brancas que eu lavei no meu sangue, né? Depois, um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Então Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, vocês estão avaliando as coisas de uma maneira muito equivocada e só eu posso dar a vocês uma unção que faça vocês enxergarem com clareza. Então, quando a gente se aproxima de Jesus, ele lava os nossos olhos para que a gente possa ver as coisas do jeito de Deus. Eu gosto muito daquela oração, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, porque lá no finalzinho diz assim, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o Espírito. Traduzindo isso para bom português, Senhor, que eu enxergue tudo do jeito que o teu Espírito Santo vê. É isso que Jesus está dizendo, eu quero lavar os teus olhos para que vocês sejam capazes de enxergar tudo do jeito que o meu Espírito vê. Padre Antônio, eu me lembrei daquela cura de Jesus no cego. Tem um cego que precisa que Jesus toque ele de novo, né? Porque no primeiro momento, eu estou vendo os homens como árvores que andam. Aí Jesus precisou tocar de novo para aí ele... às vezes a gente fica vendo os homens como árvores que andam. Não é que precisou que Jesus o tocasse de novo, mas ele precisou de um segundo toque. Ele precisou de um segundo toque. A gente precisa de 50 mil. Né? E o Senhor é tão bom, né, que ele toca a gente de novo. E eu quero ver, Senhor. O toque vai se tornando cada dia mais profundo e vai dando cada vez mais clareza. De modo especial, em primeiro lugar, clareza a respeito de si próprio, né? Porque o grande problema aqui da igreja de Laodiceia é o julgamento equivocado que eles têm a respeito deles próprios. Né? Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais Ele vai lavando os meus olhos para que eu enxergue as coisas com clareza. Né?
para que eu enxergue o quanto eu preciso receber dele. Jesus aqui em lugar nenhum está se negando a oferecer nada à igreja de Laodiceia. Né? Jesus não está dando a impressão de que, olha, vocês são miseráveis, pobres, cegos, nus e paciência. Não, não. Uhum. Olha, é preciso que vocês vejam o quanto vocês precisam de mim. A autossuficiência de vocês tem que dar lugar à entrega de vocês a mim. Então, na verdade, Jesus, em lugar nenhum aqui, está se negando a cuidar de Laodiceia ou da igreja de Laodiceia, porque é uma igreja pobre, miserável. Não, não. Ele simplesmente deseja que eles percebam quem são, percebam o estado no qual eles estão, para que ele possa cuidar deles. É um pouquinho assim que Jesus faz com a gente. O fato da gente ser miserável, pobre, cego, nu, nada disso afasta Jesus de nós. Só que se a gente não percebe isso, a gente não busca ele para que ele proveja tudo o que a gente precisa. Então, em nenhum momento Jesus diz, não, o seu estado me afasta de você. A sua lepra, a sua cegueira me afasta de você. Não, não. Mas eu preciso que você perceba o quanto você precisa de mim, para que você possa receber de mim. Essa é a pedagogia de Jesus, né? E continuando no 19, ele explica, né? Eu acho esse versículo muito legal. Porque isso tudo que ele vem falando até então, né? Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Ponto, dá uma paradinha. Eu também acho que tem que dar uma paradinha, Padre Antônio. Hoje, se fôssemos escrever o Apocalipse na versão marqueteira, ficaria assim. E Jesus disse, eu deixo fazer tudo o que querem aqueles que amam. Ou eu paparigo aqueles que eu amo. Se fosse na versão, vamos vender o evangelho, né? Mas como nessa versão não foi escrita, e se alguém fizer isso vai prestar contas a Deus, continua sendo essa a palavra de Jesus. Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Dizendo de outra maneira, eu corrijo aqueles que eu amo. Eu não deixo eles continuarem num caminho que eu sei que vai levá-los a nada. Eu repreendo e corrijo, né? Como um pai presente, eu estou ali vendo, então eu vou, se eu vejo um filho colocando o dedo na eletricidade, na tomada, eu vou lá e dou um tapinha. Padre Antônio, essa palavra de Jesus, ela é tão necessária, eu vou falar assim, com toda sinceridade, mesmo depois de tantos anos de caminhada, de vida com Deus, de vida com frutos, eu espero, a gente tem muita dificuldade de ser repreendido, né? A gente ainda tem, assim, não sei, eu percebo isso, assim, em mim, de uma forma geral, a gente, né? Ou se encolhe, ou foge, ou então... Sempre é o orgulho que reage. O orgulho é ferido. Eu repreendo. Jesus está dizendo isso. O orgulho é ferido e a gente vai em socorro dele. Ou se amuando, ou se empombando, né? Mas é sempre isso. A gente vai em socorro do nosso orgulho ferido, ao invés de deixar ele ser ferido e ficar e agonizar, né? Que morrer mesmo, ele morre só 5 minutos depois da gente, né? Mas a gente devia deixar que ele agonizasse, né? Por isso os santos dizem que a humildade é a virtude das virtudes, né? Porque, na verdade, é a humildade que faz com que a gente acolha repreensão. É claro que um cristão que está buscando andar a sério com Deus, possivelmente em algum momento o Espírito Santo vai vir, né, para completar a obra, e esse cristão vai acabar se deixando convencer pela repreensão ou pela correção do Senhor. Mas é verdade que o nosso orgulho briga com isso e nós brigamos a favor do orgulho, né? E demora um tempo, né? Nenhuma correção, a própria Bíblia diz isso, né? Nenhuma correção no momento em que ela é feita, ela é agradável, mas a gente socorre o orgulho ferido e fica ali. O Espírito Santo paciente, né, encontra brechinhas e vai chegando no coração da gente, e se a gente está buscando o Senhor, em algum momento a gente se deixa vencer. É verdade, Senhor, eu precisava ouvir aquilo, eu precisava passar por aquilo, para ficar, para tomar juízo, né? Mas é uma luta dentro da gente, né? Então, é verdade, Jesus diz, eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Então, a gente deveria transformar essa frase numa frase para a gente. Eu me deixo repreender e eu aceito o castigo daquele que me ama.
né? Seria a frase que a gente poderia usar falando da gente, né? Se a gente transformasse essa frase e começasse a usá-la, talvez a gente ficasse um pouquinho melhor. Porque, não, eu sei que quando ele me puxa as orelhas é porque ele me ama e não me quer ver correndo atrás de fantasias, de ilusões, né? Então, vou deixar que ele repreenda, vou deixar que ele bata no meu orgulho, deixa bater. E aí, em seguida, no mesmo versículo, ele dá uma palavra assim, né, de levanta de coragem, reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eu acho que Jesus nessa hora percebeu que a igreja de Laodiceia estava até meio zureta, né? Porque a paulada foi tanta que eu acho que ele percebeu, bom, agora deixa eu soprar um pouquinho, porque senão não vai dar, né? Então, ele não fala essas coisas para nos desanimar. Então, ele diz, olha, você entendeu? Você entendeu a sua situação? Agora você emparelhou o seu julgamento com o meu? Você entendeu que eu não estou falando nada disso porque eu não quero você, mas é porque eu amo você? Pois então, agora, sabe o que eu espero de você? Reanima, toma o teu zelo de novo, te arrepende do que foi errado e vamos para frente. Né? Eu acho que Jesus está deixando claro que em nenhum momento ele diz algo ou faz algo para nos desanimar. Então ele acorda a gente, ele faz a gente ver o nosso próprio estado, né? Ele deixa claro que ele nos repreende, que ele... Né? O pessoal tem muito problema com essa palavra, o castigo, né? Porque as pessoas imaginam o castigo como tortura, castigo é correção, né? Então eu castigo, que significa eu corrijo aqueles que eu amo. Né? Porque hoje em dia tá até essa palavra assim foi descartada, né? Inclusive o pai e a mãe têm que castigar, né? Não é dar uma surra, mas tem para a criança aprender, ele tem que fazer isso. Então, era quase como se fosse anulada, né? Descartada então não ficar de mimimi com algumas palavras, porque a gente sabe que na verdade é preciso que aconteça isso, é preciso que eu eventualmente pague o preço da minha responsabilidade, né? Para entender algumas coisas. Né? Então, olha, eu permito isso. Né? Agora, não é porque eu não me importo com você, é porque eu amo você e quero que você recomece. Então, reanima, vambora, né? Toma de novo teu zelo, ou seja, ó, bola para frente, né? Eu acho que tem zelo aqui, tem a ver com isso, né? Fica esperto de novo e te arrepende do que deu errado, te arrepende de um caminho que não era nada daquilo. Vai por um caminho melhor agora. Então, eu acho que esse pedacinho, essa segunda parte do versículo 19, é a parte do recomeço. Né? Assim como Jesus fez repreensões aqui à igreja de Laodiceia bastante duras, ele também diz palavras de tanto amor e promessas de tanta graça que, sabe, essa igreja devia se sentir muito privilegiada por isso, como a gente deve se sentir também. Né? Padre Antônio, depois do eu repreendo e a castigo, do reanima. Padre Antônio, a promessa mais maravilhosa da Bíblia toda para mim está aqui no 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. A promessa mais maravilhosa. Tem uma música... Eu acho que é de Dom Carlos Alberto Navarro, né? Vou batendo até alguém abrir. Né? Essa música é linda, né? Linda. E tá baseada nessa passagem, né? Jesus primeiro diz, eu estou batendo a sua porta, né? Isso significa que ele está do lado de fora. Né? Eu acho que Jesus muitas vezes é deixado do lado de fora dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas perspectivas. Porque é isso, né? Que estou à porta. E bato. Né? Quer dizer, ele está do lado de fora, ele quer entrar. Né? Então, qual é o lugar que Jesus hoje tem nos meus sonhos? A gente costuma dizer tanto que a vida é uma luta, né? Tá, nas minhas lutas de hoje, qual é o lugar que Jesus tem como a minha recompensa, a minha vitória nas minhas lutas? Né? Pelo que eu estou lutando? É por Ele? Né? Se perguntar um pouquinho essas coisas mostra se a gente já abriu a porta ou se ele ainda está do lado de fora. Eu tenho projetos de futuro, eu tenho projetos, perspectivas para a minha vida. Sim, Jesus faz parte delas em que medida? Né? Então, a gente às vezes deixa ele do lado de fora.
E é interessante porque ele diz, se alguém ouvir a minha voz, pode ter tanto barulho do lado de dentro, eu posso estar envolvido com tanta coisa do lado de dentro que posso não ouvir a voz dele. Além dele estar batendo, ele fala, né? Sim. Porque ele é como se Jesus dissesse, olha, eu estou te chamando para fora dessas coisas que te isolam em ti mesmo, entendeu? Eu estou querendo te tirar disso. Vê se você me escuta. Sabe, quando a gente está tão envolvido com as nossas coisas e de repente vem alguma coisa de fora, a impressão que me dá é essa, né? A gente está sempre tão envolvido na época de Natal agora, com tentar comprar presente, tentar comprar comida, e de repente chega alguém, ei, me dá uma ajuda, ei, você tem alguma comida para mim? Eu acho que é como se fosse essa voz de Jesus dizendo, olha, você não está sozinho no mundo não, cara. Sabe, eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? Se alguém ouvir a minha voz, a gente pode estar tão insensível para a voz dele que a gente nem escuta mais. De tanto que a gente está enclausurado na gente mesmo, né? No nosso eu. Né? Mas se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta... abrir a porta. Ainda há o risco de eu ouvir a voz e não abrir a porta. Né? Jesus não bota o pé na porta, né? Como a gente às vezes fala, fulano chegou com o pé na porta. Jesus nunca faz isso. Né? Ele é muito cavalheiro. É preciso que você abra a porta. Né? Eu entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Eu estava querendo achar uma tradução aqui que fala um pouquinho, que dá a impressão de que Jesus entra, e não é só eu cearei, mas eu lhe servirei uma ceia. E é como se o hóspede se tornasse o anfitrião naquele momento. Né? Então, aquele que você permite que entre, que é Jesus, quando ele entra, ele se torna um anfitrião e ele serve você o alimento, né, a alegria que só ele pode trazer com ele. Né? Eu entrarei e cearemos juntos. Há uma coisa que eu acho muito legal aqui, porque a gente está no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? E se você parar para pensar, Laura, em todo o Novo Testamento, Jesus nunca tem um lugar para ficar como se fosse a casa dele, o lugar dele. Né? Jesus nasce fora de Nazaré porque os pais têm que ir a Belém fazer o recenseamento. Jesus passa um bom tempo no Egito fugindo de Herodes, que deseja matá-lo. Jesus diz, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus morre em Jerusalém, mas entre aspas, porque Jesus morreu do lado de fora de Jerusalém, né, do lado de fora das portas da cidade, porque não se crucificava ninguém dentro da cidade, era uma coisa vergonhosa demais para fazer isso com alguém dentro da cidade. Então a impressão que dá é que Jesus nunca tem um lugar onde ele pousa. E quando chega o Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele continua batendo a porta. É como se dizendo, olha, a casa que eu busquei, né, o lugar que eu busquei e no qual eu nunca pude parar, porque eu nunca tive esse lugar, é você. É você, eu estou batendo na porta. Né, se você abrir, né, nós vamos cear juntos. Né? Então é como se, ao longo de todo o Novo Testamento, Jesus fosse fazendo um trajeto que começou lá em Nazaré, no ventre de Nossa Senhora, e que agora chegou aqui em Copacabana, na sua porta, no seu coração, batendo. Laura, eu quero entrar. Eu passei tanto tempo sem ter onde reclinar a cabeça e agora eu quero entrar. Abre a porta para mim. Quero ter uma casa. Abre a porta para mim. Né? Então eu acho que tem esse detalhezinho escondido aí que não deixa de ser bonito, porque é muito real. Né? Jesus veio para morar em nós, né? A Escritura diz isso, né? Ele veio para morar em nós, para viver em nós pela fé. E enquanto ele não encontra pouso, morada aqui, ele continua peregrinando, né? Buscando. E esse versículo lindo, essa promessa maravilhosa, tem muito a ver com intimidade, né? Porque você não abre a porta para qualquer pessoa, né? Você não vai jantar e cear. Então, acho que essas palavras, entrar na sua casa, ceiarmos,
eu com ele e ele comigo, traz um sentido, um desejo expresso de Jesus de intimidade. E não tem como não lembrar que, de alguma maneira, Jesus já dá para a gente, como é que a gente pode dizer, um gosto de tudo isso ceando conosco na Eucaristia. Lembra que João diz logo no comecinho do Apocalipse que as visões que ele teve foram no dia do Senhor. Portanto, foram no contexto da celebração da Eucaristia. Né? Então, essa ceia eterna, né, de alguma maneira, a gente começa a participar dela ceando com ele já agora na Eucaristia. E cada vez que a gente ceia com ele na Eucaristia, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou preparando a mesa eterna, viu? Eu estou preparando a ceia eterna. Essas duas realidades se tocam muito, né? Sentar-se à mesa com o Senhor na Eucaristia e sentar-se um dia com ele na eternidade. Essas duas coisas se tocam e elas se encontram de algum modo no coração da gente, né? Tem uma música tão bonita de comunhão, não vou lembrar dela agora. Senta comigo à minha mesa. Né? É um convite do Senhor, né? A cada domingo. Né? E um dia, quando nós formos chamados por Ele, o chamado vai ser esse. Vem cear comigo. Né? Vem cear comigo. Né? Mas cear para sempre. Né? Compartilhar da mesma mesa. Né? Intimidade, né? Amizade. Né? Esse é o convite do Senhor para a gente, né? O Salmo 22 fala, preparei uma mesa. Uma mesa, né? À vista do inimigo. À vista, né? Quer dizer, é uma mesa, é um banquete para celebrar uma vitória. Né? E aí termina com o versículo 21. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu acho isso ótimo, porque tem gente demais nesse trono aqui. Né? Que o Pai esteja num trono, eu acho naturalíssimo. Que Jesus esteja num trono, sem dúvida, é natural. Que eu e você estejamos nesse trono, aí já é gente demais. Mas é o que ele promete. Ele está prometendo. Ele está prometendo que um dia, né, ao vencedor, ou seja, aquele que for fiel, né, dia a dia, até o último dia, aquele que for fiel, eu considerei que sente no trono comigo como eu me sentei no trono do Pai. Quer dizer, trono é lugar de reinar, trono é lugar de se estabelecer, pois Jesus diz, eu trarei você para o meu trono, né, como eu me assentei com o Pai no seu trono. Ou seja, eu vou fazer com que você participe do meu reinado, como eu participo do reinado do Pai, e vamos ser uma coisa só, né? Então é bonito demais isso, né? O trono, pelo que Jesus está prometendo, tem lugar, Padre Antônio. Tem, é no colo. É no colo. Eu gosto de pensar assim, né? Para eu sentar no trono com Jesus, o trono que eu saiba não é um sofá, né? É um trono, né? Então, para eu sentar no trono com Jesus, só tem um jeito de eu sentar no colo dele, não tem outra maneira. Né? Mas, mais uma vez, também é uma promessa de intimidade, né? Então, Laodiceia foi sacudida pelo Senhor, mas recebeu as mais bonitas promessas. Mais lindas promessas. Então, talvez seja isso que ele queira fazer também com a gente, né? Nos sacudir para que a gente possa um dia concretizar, viver as mais belas promessas. Esse é Jesus, né? Então, que a gente possa se deixar sacudir, se deixar corrigir, confiar nas suas promessas para que um dia elas se realizem em nós. Não ter medo de ser repreendido, de receber o castigo que precisa, sabendo que o castigo de Deus é totalmente diferente daquela ideia que a gente tem de castigo. Né? É correção, né? Deus nos quer no caminho melhor. Então, é preciso corrigir a rota? Vamos corrigir. Vamos corrigir. Né? Então, que a gente também tenha um coração corrigível, né? Um coração que se deixa corrigir por Deus. Que a gente possa pedir ao Senhor essa graça também, nesse finalzinho de ano. Né? Para poder abrir a porta e cear com Ele. Isso aí.
Beleza, Laura, vamos terminar por aqui, né? Porque senão fica muito comprido e o pessoal Nossa, acaba cansando. Apocalipse acabou, Padre As Antônio. cartas, As né, cartas. as mensagens do As Senhor às 7 igrejas terminaram aqui. A gente termina para começar uma nova jornada na próxima. Vamos ver o que Deus vai dar para a Vai gente. inspirar. Né? Tá bom. Beleza. Gente, Deus abençoe. Muito bom ter vocês com a gente. Muito bom. Deus abençoe muito. Tomara que tenha ajudado de algum modo, tá bom? Um abração. Até logo. Tchau, irmãos.